Já passei, mas tem que superar, né? Todas as dificuldades que a vida oferece, né? E aí a gente, com certeza, com muita firmeza, positividade, a gente vence. Maravilha, gente. Sabe como é que a gente vence mais ainda? Dormindo. E hoje a gente tem o Anderson Pereira. Ele é o mago do sono. Este homem estuda, se debruça para estudar o sono. E hoje ele vai trazer um enfoque, né, Dudu? Eu coloco essa pauta aqui do sono. Eu amei, porque eu acho que isso não é uma coisa que renova muito. Eu boto muito. essa pauta do sono aqui no programa, né? Que não gosta de dormir, Patrícia? Então não, porque tem gente que gosta de dormir, eu preciso, né? Desacelerar, e você também aí, que já acorda ligado no 180. E como é que é seu sono, essa sua qualidade de sono? Eu estou aqui nesse propósito firme de fazer a minha profilaxia do sono. É a higiene do sono. Um dia ele vai falar sobre isso aqui. Gente, é muito necessário. Já consegui? Não. Mas estou na meta, no foco. O Anderson vai falar sobre a qualidade do sono e hoje ligado ao diabetes, é isso? Ao diabetes. Tem a ver dormir com diabetes? Tem tudo a ver. Sobre a questão do açúcar no sangue também. Interessantíssimo. Vixe, então fiquem ligados que daqui a pouco esse papo sobre a interligação entre diabetes, aumento dos índices de glicemia e a qualidade do sono. Já viu que vai render assunto. Então vamos correndo, Marquinhos, lá para aquele momento especial onde você respira e se conecta com quem você é de verdade. Eu sou uma alma, um espírito vivendo uma experiência humana. Um dia voltaremos para o nosso lugar de origem. Quando você entende isso, vira o jogo, muda tudo. Porque você não tem apego, não fala meu emprego, meu trabalho, meu marido, minha mulher. Porque tudo é dele. Você não tem nada. E aí, quando você vive o total desapego, na consciência de que você está vivendo a experiência, isso aqui tudo é passageiro, você vai voltar, vai ficar tudo aí. Todos os seus bens, suas joias, seus carros, seus milhões, seus seguidores na internet. Todo mundo vai ficar. Aí você volta. Só com o que você é, sua alma. Cuide dela. E veja então a mensagem de hoje para você no nosso Presente para a Alma. Presente para a Alma. 10 de junho. Neste mundo polarizado, o diálogo genuíno é essencial para a criação de relacionamentos estáveis e harmoniosos. Como almas vivendo neste planeta, temos mais em comum do que aquilo que nos divide. Ao nos lembrarmos de nossa essência divina, florescem o respeito, a paz e o amor. Essas qualidades nos capacitam a nos unir para o bem maior de todos. Brahma Kumaris. É isso, gente. Paz, amor, harmonia, é isso que a gente precisa cultivar para ter vida longa, vida com sentido. Para que ficar brigar? As lutas, elas são necessárias, né? As reivindicações. Mas o mais importante é você ser feliz. Enquanto o Anderson Pereira chega e já se arruma, Dudu, vamos com a boa do dia? Vamos. Dudu. Para publicar tudo no site, coloca o link lá no grupo, Dudu, do Estonia, da publicação, tá? Tá joia? Marquinhos Santiago, então vamos ali respirar aqui agora. Ele já está a postos. Homem do sono, guru, mago do sono, né? Me ouvindo no rádio. Foi, gostou? Mago do sono. Gostou do mago do sono? Já batizei, viu? Quero meus honorários. Vou ter que registrar isso aí, viu? Já tá lançado aí o lançamento. Então vamos lá, gente. Contando tudo, entregando tudo sobre sono. Dormir, sono de qualidade. Olha, gente, vamos virar essa chave sobre o nosso pensamento sobre o sono. Muda muita coisa na sua qualidade de vida e na sua longevidade. Vamos então agora, a partir de agora, também para o canal do YouTube da Cardeal FM, para o canal do YouTube patriciatosta.com.br, que você vai acessar logo, logo também as nossas entrevistas editadas lá no canal. Novidade também desse segundo semestre para você. Abraço para o Jorge Roriz, de volta aqui ao nosso time. 9h16, vamos então ao Papo Sintonia. Em Sintonia. Papo Sintonia, com Patrícia Tosta. Patrícia Tosta.
E nós estamos de volta aqui para mais um encontro, para mais um momento com o Anderson Pereira, ele que é neuropsicólogo do sono, reabilitação neuropsicológica da insônia crônica, tratamento especializado, são mais de 18 anos já de experiência clínica tratando desse assunto. Então vamos respeitar, né, Anderson, essa sua prática. Então nos conte tudo sobre epigenética. Que tema da vez. Tem gente que eu acho que ainda nem ouviu falar sobre esse assunto. Epigenética. Esta palavra, esse conceito, lhe diz alguma coisa? Você já ouviu alguma coisa sobre isso? Não? Então, ó, coloca todas as antenas ligadas, porque você vai virar uma chave aí. Entenda por que remédios para dormir não acabam com a sua insônia. É isso também nos fala de diabetes ou esse é o tema mesmo? Como é que fica essa história? Eu sou uma agenda aberta para diversos... Sou multitemático. Nossa, me disseram que era diabetes, já estou aqui na epigenética. Na epigenética, mas tem todo o vínculo. Primeiro, bom dia, nossos ouvintes. Bom dia aí, grande Marquinhos. Marquinhos, um tostão da sua voz, Marquinhos. Marquinhos, um tostão da sua voz. Bom dia, doutor. Tô por aqui, sempre atento às suas explanações aí. Rapaz, no dia que eu tive uma voz dessa, as coisas melhoram. Só nem dormir. Tô treinando. Então, bom dia, nossos ouvintes aí, 106.1, Cajó FM. Maravilha, mais uma vez está aqui esse serviço de utilidade pública, né? Como a gente sempre comenta aqui, agradeço a Patrícia sempre estar com essa cordialidade de nos trazer e presentear, né, a nossa audiência com essa informação. O que a gente tem, Patrícia, e qual é o ponto central para a gente entender? Diversas vezes, em diversas situações, as pessoas me viram falando sobre sono nos diversos prismas, né? E aí agora eu criei, digamos, com uma camada a mais, aquela ideia, a gente fez o fundamental, agora a gente vai para algo mais avançado, ou seja, algo mais refinado. O que é que a gente precisa entender que ainda não foi entendido, porque se entendesse, o comportamento seria diferente. De que, quando a gente vai pensar em epigenética, então, o que está em cima, genética já é um termo muito comum, as pessoas já conhecem. O grande paradigma que tinha ali na virada finalzinho da década de 90 para 2000 era o quê? O mapeamento do genoma humano. Aí qual era a grande expectativa que se tinha? De que uma vez mapeando todo o DNA, uma vez mapeando todo o código genético humano, seria o quê? O manual clássico de resolver todos os problemas, todas as doenças, ou seja... Ô, Glória, já pensou pegar o manual aqui, ó, tá o DNA, modifica o DNA, muda-se um ser humano perfeito, sem problema. Nosso sonho. Essa era a grande expectativa ali no finalzinho da década de 90 e início de 2000, o mapeamento do genoma. Não sei se você se recorda que foi... Projeto Genoma, né? O Projeto Genoma reuniu-se grandes universidades, mapeou todo, 100%. Todo o código todo genético? Todo o código genético. E agora com a IA, hein? Não, mas antes disso, até inclusive, já tinha lá, porque agora a IA está acessível, agora, digamos assim, a população civil, mas já sempre foi de uso militar restrito científico. Para fazer esse mapeamento genético do ser humano. Quando se mapeou o DNA, todo o genoma humano, ou seja, agora a gente vai resolver tudo, porque a gente tem como funciona, né, o quebra-cabeça da genética humana, descobriu-se além das fronteiras, que era o quê? A epigenética. Isso que é epigenético? Não, o conceito. O conceito Qual é o conceito de epigenética? Aquilo que está acima da genética, ou seja, como o ambiente e os comportamentos ativam ou desativam genes e gerando outras doenças e outras potencialidades. Marquinhos Santiago, ou seja, a gente tem todo o código mapeado que foi o primeiro trabalho. Agora a gente já tem uma caixinha com todas as informações que a gente precisa para entender o ser humano, cuidar dele e, enfim, prevenir doença, curar doença. Mas aí observamos que além dessa genética, o código, que já foi uma informação incrível, acima disso a gente precisa entender as inter-relações que afetam a genética. Exatamente. É mais ou menos isso? É exatamente isso. Você já está quase a maga do sono de tanto conviver aqui comigo. A comparação que eu faço, Patrícia Marquinhos, nossos ouvintes, é como se fossem as oitavas de um piano. As teclas estão todas ali, mas dependendo de como a gente vai apertar, sai sinfonias diferentes ou dissonâncias, sons desagradáveis. Ou seja, a epigenética é como eu me aproprio daquela sequência que se tem. Ou seja, tem pessoas que têm uma predisposição para, de repente, uma obesidade. Só que o ambiente... E quando a gente entende ambiente, não é só ambiente físico, o ambiente também, ele entende as inter-relações, a forma como eu me relaciono com o comer, com o estar, com o outro,
ou a forma como eu me vejo o outro. As inter-relações também é ambiente. Entra no conceito de ambiência. Ou seja, sim, a pessoa, de repente, tem uma predisposição à depressão, só que essa predisposição nunca foi ativada porque o ambiente sempre foi acolhedor, o ambiente sempre foi amigável, o ambiente não foi, digamos assim, como dizem os portugueses, né, deveras hostil, nunca foi tão hostil assim, a tal ponto que aquele gene da predisposição da depressão nunca ativou. O que eu estou querendo dizer com isso? Qual é a lição que a gente tira desse primeiro tópico aqui? De que predisposição genética não é uma condenação, não é algo que está certo de fazer. Entretanto, o que vai ser a linha de corte, o que vai ser o determinador é o ambiente e as suas inter-relações, daí a epigenética. Para tudo, porque, gente, o que acontece aqui, se eu entendi, tá claríssimo, mas ainda trocando em miúdos, aquela história de herança genética. Minha família, diabética, cardiopata, todo mundo cardíaco, na minha família é comum ter problema de varizes, na minha família é muito comum. Gente, tudo bem, tem esse fator genético, não estamos desconsiderando, tem ali a genética, não é? Olha só, mas esses fatores da epi, que está em cima da epigenética, você pode quebrar esse ciclo. Exatamente. Você não precisa trazer essa herança familiar, e isso o que vai determinar? Você, olha o pulo do gato, a mágica e o poder disso aí. Porque tem a ver com os nossos hábitos, claro que interfere. Eu estou aqui vivendo numa cidade extremamente violenta. Toda hora eu fico vendo notícia de morte, de guerra e tal. Eu já saio em pânico. Saio para trabalhar, pego 7 horas da manhã, 6 horas tenho que estar no ponto do ônibus, ponto deserto, eu ali com aquele medo. Não sou eu que quero ficar com medo, o medo está instalado pela situação do ambiente, eu não controlo isso. Mas isso me afeta. Isso. Afeta e pode desencadear um problema, uma doença, uma síndrome do pânico, uma ansiedade, uma hipertensão. Tá, então como é que eu resolvo? Aí a dinâmica que eu trago, Patrícia, é como se fosse assim, o circuito elétrico da luz, né, da lâmpada. O circuito está ali. Quando é que essa luz acende? Quando vai alguém e aperta ali o botão de acender, né? Ou seja, que a luz pode ficar eternamente apagada, desde que alguém não vá ali fisicamente e acenda. Então é um paralelo que eu faço. Às vezes tem um sensor de presença, mas se não tiver presença, a lâmpada está sempre apagada. Ou seja, o fato de ter o circuito montado da luz não significa que vai ter iluminação. O comportamento, o estilo de vida, o que hoje chama de neurociência da precisão. O gatilho. O gatilho, né? Clínica de precisão. É a gente pegar ali a minúcia, o detalhe. Por isso que a gente vai ter irmãos que vai ter problemas de saúde e outro irmão, que é também irmão junto, não tem. Na mesma casa. Isso. Qual é a linha de corte? É o estilo de vida e como o sujeito se movimenta no xadrez da vida. Vixe, Maria. Gente, então assim, tem vários circuitos armados aqui dentro da gente, capaz de acender lâmpadas e detonar coisas, se você quiser também essa analogia, porque os circuitos estão montados. Existe aí a genética, existe a predisposição, a carga, né, familiar, a herança familiar, tá tudo aqui. O problema é por que uma pessoa, minha irmã desenvolveu câncer de mama e eu não? Exatamente. Somos da mesma família, temos a mesma carga genética. Qual é o hábito dela? Como é que ela come, como é que ela dorme, como ela se desenvolve, como é que ela se relaciona, o que ela pensa sobre a vida, como é que ela encara os problemas? É diferente. Lembra quando a gente tinha lá aquelas aulinhas de biologia segundo grau chamado Gregory Mendel, que era o pai da genética? Exatamente. Aí aquela dinâmica, qual era a dinâmica dele, até da Igreja Católica, né? O Gregory Mendel, não sei se era abade ou era bispo, tinha um cargo na igreja. E ele começou a fazer experiências com ervilhas. Então tinha as ervilhas verdes, as ervilhas amarelas, as verdes que eram rugosas, as amarelas que eram lisinhas, e de repente surgia uma ervilha amarela lisa, só que os pais não eram, cunhou o conceito de recessivo e dominante. Exato. Então, só na terceira geração que vinha, né, a outra verde de novo. Então, ainda assim, na genética, ainda no âmbito da genética, você pode ser o premiado da vez. Por isso é aquela frase clássica minha que eu digo, não mexa na sua química cerebral, porque nós não sabemos quais são as suas predisposições genéticas. E aí entra a questão por que remédios para dormir não resolve o seu problema para insônia. E pode até piorar, e pode até criar um outro problema. Um abismo, não sempre chama outro abismo, né? Você falou na sua não mexa na sua química cerebral, porque nós não sabemos quais são as suas predisposições genéticas herdadas de avós, bisavós, tataravós. Eu diria até mais, né? Não mexa na sua bioquímica geral, né? E aí você agora trouxe o... E aí, né, que injetando isso, injeta canetinha disso, canetinha daquilo, só injetando e você modificando a sua base. Exatamente. Genética, gente. Sabe lá qual vai ser o efeito disso? Abriu a caixa de Pandora. Deus que me livre. Ninguém bota mais no lugar.
Tô fora. Já tive casos de pacientes que veio até mim, que passaram a desenvolver problemas renais derivado do uso excessivo de analgésicos e relaxantes musculares para dormir, para... E anti-inflamatório, gente. E o chazinho, as garrafadas de chá, que fica também na geladeira, não é porque é natural que não faz mal. Você está modificando a sua química. Nada mais natural do que veneno de cobra, né? Dá problema ou não dá? Agora, só tudo bem, saindo um pouquinho do assunto mais dentro. E quando a gente precisa tomar remédio, porque tá com a gripe, tá com um problema, e aí também não vai modificar? Só lembrando, toda a parte de farmacologia e a alopatia, ela é excelente, ela é o que confere precisão e excelência do conhecimento científico que trouxemos até aqui. A humanidade só chegou até aqui pelo advento de diversos fármacos e princípio ativo. O que a gente fala das boas práticas clínicas todo princípio ativo ele deve ser usado para o fim que ele foi feito. E é por isso que tem o uso racional do medicamento. Exatamente. Se o problema não é o uso, às vezes é o abuso, que às vezes a pessoa está mal informada e pouco informada. Vai tomando. Então, com a dor de cabeça, eu vou tomar um analgésico que passa, gente. A porta larga, né? Não tem o negócio da porta larga, ou seja, o que acontece? O que a gente vê aí? Ou seja, então, a formação, né, a farmacologia, ela é o que existe. Entretanto, ou seja, diversas terapêuticas que se tem, Patrícia, ela é não farmacológica. Então, ou seja, como eu sempre digo, o medicamento ela é útil, ela é válido, ela é necessário quando existe uma psicopatologia, uma patologia de fundo que justifica o uso dele. Entretanto, a automedicação e às vezes é uma avaliação ali mal feita, sem pegar a história pregressa do paciente, você acaba introduzindo ali um fármaco onde não é a assinatura genética. No segundo bloco eu vou trazer que toda insônia tem uma assinatura genética. Gente, então vamos lá para esse segundo bloco, lógico. Fechando esse primeiro, ficou claro o conceito de epigenética, claríssimo. Quem tinha alguma dúvida já tinha ouvido falar desse conceito de epigenética, agora já sabe. Nossa, acho que é um estudo incrível, vale a pena muito a gente trazer até esse assunto aqui, né? Também aprofundando sobre outras vertentes, porque o que a ciência já tem de novidade sobre a epigenética e como a gente pode utilizar também esse conceito da epigenética ao nosso favor para que a gente tenha mais saúde, bem-estar, qualidade de vida, longevidade, viver mais com saúde. Agora, como que a gente casa epigenética? Já deixei um spoiler para o próximo bloco e vamos para o intervalo comercial. Como que a gente junta epigenética e sono? A sua insônia, quem sofre com insônia que está nos ouvindo e você conhece alguém que deve passar por insônia, existe uma assinatura genética para cada insônia. Ciclo circadiano não é um ciclo que está fora do nosso organismo. Ciclo circadiano está dentro do nosso organismo. Não perca no próximo bloco. Quem nem entendeu o que é círculo circadiano? Aquilo que circula 24 horas um dia, dias e noites, a alternância entre dias e noites. Por isso que de noite não durmo e de dia me dá muita sonolência. Ou seja, esse relógio aí, né? Que a gente Relógio fala, relógio biológico. Dia em atividade, a noite noite para foi dormir. feita para dormir. E as pessoas estão acordadas e tem sono de dia que é assédio, sonolência excessiva diurna. Pessoas estão acordadas porque estão trabalhando, algumas trabalham em turno, pessoas estão acordadas porque estão cheias de problema, não conseguem dormir, jovens estão acordados porque estão no celular, crianças estão acordadas porque estão estressadas, ou seja, próximo bloco, vamos saber como a gente resolve isso. Maravilha. Cardeal FM, conectada em você. Em sintonia. Papo Sintonia, com Patrícia Tosta. Estamos de volta no Papo Sintonia, aqui na sua 106.1 Cardeal FM, programa em sintonia, especializado em saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hoje com o Anderson Pereira, que é um especialista na área do sono, falando hoje sobre epigenética e sono. E nesse bloco vamos trazer aqui como o seu problema de insônia pode ter também um caminho para a solução. Por favor. Maravilha, Patrícia. A gente deixamos aí a chave, né, no bloco anterior. E aí, qual é retomando a reflexão que se tem, né? Quando a gente vai falar em termos de epigenética e sono, a gente vai entender que a insônia, ela não é tipicamente um problema meramente químico, ou seja, não é tomando algo especificamente que eu vou resolver isso, embora existam alguns transtornos psiquiátricos e transtornos hormonais, nutricionais, como eu sempre falo, que tem como consequência também gerar perturbação do sono. Mas
O grande foco que a gente vai entender é que a sua insônia ela tem uma assinatura genética. O que isso significa? A gente vai entender ciclo circadiano. E o que é o ciclo circadiano? É a alternância entre dias e noites. É o que nos confere, o que fez a humanidade chegar até aqui. É estar em atividade com o Sol, né, e recolher-se ao pôr do Sol. Então a gente segue o ciclo solar. Então quando o Sol se põe, é um sinalizador, né, a queda da luz, é um forte sinalizador que é o momento do humano, enquanto mamífero, se recolher. E quando o Sol nasce, ali por volta das 5 da manhã, 5h30, o Sol começa a nascer, é um sinal, né, uma presença de luz alta de cortisol para a gente entrar em atividades laborais das mais diversas. Um parêntese aí rápido, tá? Não perco o raciocínio não, mas isso é desde que o mundo é mundo, mas a sociedade também mudou. Sim. Estamos falando daquele tempo, da caverna que a gente vivia ali no período da natureza. Hoje tem outras formas de vida, tem outras formas de labor, o ser humano evoluiu, tem tantas outras coisas que a gente também que fazia sentido. E aqui agora houve uma adaptação ativa a essa realidade. Será que isso também não mudou? Com certeza. Aí a gente vai pegar ali Revolução Industrial, né? Então, o advento Sim. da luz elétrica, anteriormente, aí a máquina a vapor, ou seja, alterou o que se chama em sociologia de modus vivendi, né? Ou seja, a forma como a sociedade vive e o modus operandi, né? Como nós operamos a partir daquelas circunstâncias. Então não houve uma adaptação logo direta, ou seja, já ficamos mais funcionais? Sociologicamente, sim. Só que biologicamente o nosso cérebro não entende isso. Entende que alguma coisa está fora da ordem, como eu sempre comento aí. Quando a gente vai entender de ciclo circadiano, geralmente as pessoas associam que ciclo circadiano está ligado a algo que está fora de mim, algo que está vinculado justamente ao ciclo solar, que é noites e dias. Só que, Patrícia, qual é a grande novidade, digamos, que eu estou trazendo aqui? Que o ciclo circadiano, ele é uma dinâmica, ele é um mecanismo biológico intrínseco, ou seja, dentro do organismo. A gente tem um ciclo circadiano do intestino, ele tem o próprio ciclo circadiano dele. A gente tem um ciclo circadiano do fígado, tem o próprio ciclo circadiano dele. Um ciclo circadiano cardíaco. A gente tem os genes clock. O que são genes clock? Os genes que estão em cada célula. Aí qual a analogia para a gente pegar essa imagem aqui? É como se cada célula nossa tivesse um reloginho dentro dele marcando um horário. Existem genes específicos, P1, P2, P3, o clock, o bemol, que são genes de fato que vão sinalizar através de pH, através de como está a concentração de glicose, de gordura, que horas são. Então, quando a gente não tem um ajuste desses diversos ciclos circadianos, o intestino está marcando 10 da manhã, o fígado está marcando 3 da tarde, o ciclo circadiano cardíaco está marcando 12 horas, ou seja, aquela orquestra desafinada, a gente não tem um consenso horário. Isso deixa o nosso sistema, o central, né, que é o nosso núcleo supraquiasmático, confuso. E aí a exposição demasiada em luz, alteração química, desregulação da alimentação, uma série de inputs, ou seja, de estímulos, de ameaça, de autocobrança, de imaginação. Nunca antes na história da humanidade nosso cérebro foi tão estimulado como é hoje, com o advento das mídias sociais e a hiperconectividade. Então, dito isso, a gente está o tempo todo agredindo o nosso sistema cerebral e comprometendo um princípio que chama de homeostase, que é o equilíbrio. Por isso que pessoas diferentes têm desequilíbrios diferentes nos seus diversos ciclos circadianos. E a conclusão disso é que é por isso que a insônia ela tem uma assinatura genética própria, assim como tem a impressão digital, assim como tem o nosso DNA, e tem um ciclo circadiano próprio. Por isso que os remédios para dormir, em grande parte das pessoas, elas tomam e depois disso, poxa, perdeu o efeito, não está dando mais efeito, porque aquela intervenção ela é útil, válida, mas ela não é feita, não é de precisão, não é aquela roupa feita com um alfaiate, um costureiro que é feito para gente. Então, conclusão, se não alterar o estilo de vida, a grande tendência é que vai se cronificar. E aí, a partir dessa cronificação da insônia, vai derivar diversas outras patologias que tem, desde AVC, diabetes tipo 2, correndo o risco, inclusive, de fragilização, né, todo o sistema cardiovascular. Então, a partir daqui, Patrícia, como que ficou na sua cabeça essa ideia de que existe os genes? Na nossa célula tem micro-relógio. Se imagine você com cada relógio, cada órgão tem um relógio próprio. E a forma, da hora que nós acordamos até a hora que nós intencionamos dormir, a gente está desregulando esses relógios. Então, ao pensar em ciclo circadiano, a gente vai pensar no ajuste do organismo como um todo. Desse relógio biológico que existe, ou seja, ficou para mim realmente essa imagem, né? Imagina, se eu tenho vários sistemas que são integrados, o sistema vascular, cardíaco, respiratório, tá tudo aqui funcionando. Quando a gente pega um relógio, é bonitinho aqui, né? Organizadinho. Se a gente abre, tem toda uma engrenagem ali dentro, que é como tá dentro da gente. Aí eu fiquei pensando, primeira coisa, seria lindo se todos esses relógios estivessem, né, gerando na mesma
harmonia, nesse equilíbrio, que você trouxe o termo Sim. técnico, seria Homeostase. que é esse equilíbrio Isso. do sistema, quando está tudo equilibrado. Primeira coisa, eu sei, tem algum exame, algum diagnóstico, alguma coisa que me mostre que eu estou em equilíbrio. Hoje, muitos místicos, né, falam muito do equilíbrio dos chakras. Você vai lá, mede chakra, está tudo, só energeticamente você está equilibrado. E do ponto de vista bioquímico, eu sei se está equilibrado, eu consigo mapear isso, saber como é que eu estou primeiro, e depois como é que eu regulo a partir de várias estratégias, entre elas um sono de qualidade. Isso. A própria bateria de exames clínicos, né, com um médico clínico geral, já vai demonstrar ali que vai ter alteração insulínica, vai ter alteração de colesterol, ou seja, os exames padrão vai dar já alteração. Principalmente marcadores inflamatórios. Então a gente tem ali as chamadas interleucinas, que são marcadores inflamatórios. Ok. E essas interleucinas agridem completamente a fase N2 do sono, e é por isso que as pessoas conseguem até iniciar o sono e depois acorda subitamente. Não é uma única causa, é multicausal, mas essa é uma das causas também, que existe ali um fluxo alto de interleucinas, que são marcadores inflamatórios que agridem o ciclo N2 do sono. Isso quando não aparecem os sintomas, né? Porque já começa aquela dor no peito, começa, tá ali o sintoma, os indicadores, mas que o corre-corre, o dia a dia, o vucu-vucu, ninguém tá olhando para aquilo, o corpo dando sinal, e a gente continua hiperestimulando, tomando analgésico, fazendo sei lá o quê, sem dormir, tomando energético para virar a noite, e daqui a pouco vem a doença. Então, a frase clássica... Do nada, fiquei com diabetes. Não foi do nada, né? Foi algo Tô construído, né? pré-diabético. Ai, do nada, virei hipertensa. Foi algo com muito esforço construído, sabe? Ai, gente, foi algo muito bem arquitetado por você. Exatamente, ou seja, quando a gente vai pensar, Patrícia, uma das outras frases clássicas minhas é: não existe saúde sem saúde do sono. Então, um quarto elemento que eu vou trazer aqui é o seguinte: quando a gente entende que cada órgão nosso tem um relógio, né? É aquela ideia, a gente vai imaginar de fato um relógio que vai estar marcando um horário, ou seja, os diversos ciclos circadianos que tem nos diversos órgãos, essa regulagem, esse ajuste, essa sincronicidade dos diversos relógios não vai se dar de forma química. Então, a intervenção química, ela parte do pressuposto de uma sedação. Então, não é um sono natural. E aí, sempre eu faço a menção, sempre abro o parênteses, sempre faço a observação, a nota de rodapé, de que a intervenção farmacológica é útil, válida, quando existe um psicodiagnóstico ali que convalide ele. Entretanto, é desnecessário, é inválido quando não tem um psicodiagnóstico ali. Então, esse ajuste dos relógios mais diversos não vai se dar de forma química. Aí a pessoa vai lá, pinga umas gotas, toma. Aí diz, tô toda desregulada, vi meus marcadores, fiz o exame, tá tudo ruim, vou pro remédio. Cedou. Só que quando passa ali a ação do princípio ativo, o medicamento vai ter a minha vida e depois vai diminuir, a pessoa volta à consciência, os relógios continuam desregulados. Então, ou seja, se não for, de fato, ali aquela ideia do marcador de relógio suíço, né? Ajustando os relógios, ajustando todos os ciclos circadianos dos mais diversos órgãos, daí deriva a dependência do medicamento, porque todos os dias, como diz o Chico Buarque, né, todo dia ela faz tudo sempre igual, ou seja, as pessoas continuam, por meio dos mais diversos comportamentos, as condutas autolesivas, ainda mais desregulando os diversos relógios que se tem, e a gente vai pensar em pâncreas, a gente vai pensar em produção de insulina. E aí começa, o relógio desregulado, gente, o sistema desregulado, ele enlouquece, ele tá ali, ó, né, fazendo várias coisas, aí aparecem várias coisas, doenças autoimunes, doença psicossomática, às vezes câncer também pode, Exatamente. Câncer pode aparecer. Um dos fatores... Principalmente se já tem predisposição, que a gente falou lá da genética, né? Então, o que a gente tem? Você falou da questão cancerígena, Patrícia, a gente tem, assim, um dos fatores que você tem antioxidante muito, que é você renovar, justamente na parte N3 de sono, que é retirado diversas células defeituosas que se retira. Então, você tem ali toda a parte dessas células defeituosas não muito bem retiradas, elas vão se multiplicar, aumentando a chance ali, aquela ideia da predisposição cancerígena. Então, qual é a percepção que eu tenho, e aí a realidade corrobora isso, de que diversos problemas de saúde que afligem aí a nossa sociedade brasileira, ela tem de pano de fundo anos e anos e anos de insônia sendo mantida e sendo postergada o devido tratamento. Não existe, hoje chama-se clínica de precisão. A gente já cansou daquele tipo de atendimento que você entra, leva 10 minutos com você, o que é que você está sentindo, lhe dá uma prescrição e vai embora. É virose. É virose. Então, ou seja, aquela ideia, o atendimento McDonald's que eu chamo.
O que é que a gente entende? A gente precisa entender que o humano, o organismo, ele é muito preciso, chama clínica de precisão. E a insônia, ela entra nisso como a primeira porta de entrada para diversas patologias. Então, a epigenética, que é justamente como o ambiente, meu padrão, meu estilo de vida ativa e desativa genes, ela vai ser ajustada por meio de um programa de reabilitação específica para a pessoa. Por isso que aquela ideia, isso não está numa gota, isso não está numa cápsula, esse ajuste fino não vai se dar de forma tão prática, tão pragmática. Se fosse assim, os problemas estariam resolvidos. Eu acho que a pessoa vai dizer assim, você está dizendo isso porque você é um especialista do sono. É claro que você vai ficar falando de algo que você pratica. Tem gente que vai dizer, eu não acredito que tá bom, eu estou cheio de problema, estou colesterol alto, estou hipertenso, vou dormir, vou ficar boa. O que acontece? Não é o que eu acredito ou o que se fala, é o que a realidade nos mostra. A realidade nos mostra claramente que o que conferiu à humanidade chegar até aqui foi poder, na parte da noite, entrar em reconstrução de tecido. Então, ou seja, inclusive até os peixes, né? Os peixes dormem, as aves, então, ou seja... as máquinas, né? O computador, se não resetar, não tiver aquele momento para desligar, no outro dia você vai ligar, tá como? Imagina o esforço que se faz, vamos pensar aqui em termos de renal, né? Os rins, órgãos tão pequenos, eles filtram todo o nosso sangue a cada 5 minutos. Então a gente tem em torno de 4,5, 5 litros de sangue. Então, imagina a velocidade que não é, Marquinhos, para poder filtrar toda essa parte e retirar toxinas que se tem. A gente produz a amônia, depois se transforma em ureia para poder diminuir a toxicidade, produzir urina, batimento cardíaco, respiração. Para a gente simplesmente estar ali parado, é todo um esforço que se tem orgânico. Então, como que a gente vai poder renovar esse corpo físico? Porque estar acordado é vigília, né? Catabólico, cansa o corpo. Dormir é anabólico, ele reconstrói o corpo. Então, aquela ideia, né? Se você não reconstruir o seu corpo, cada dia que passa, você está comprometendo aquilo que é o aparato físico, né? O nosso corpo físico. Então, conclusão. O consenso internacional, aí eu falo em ideia de consenso para tirar o crivo de opinião, já é muito claro que não existe saúde sem saúde do sono. Tanto que na ANR, agora NR1, que é o que está dando a questão das empresas, tem que se adaptar à saúde mental das empresas. O crivo é justamente o quê? Afastamento por depressão, por mal-estar, é o que chama na empresa de absenteísmo, né? Que é essa falta, atraso, clima organizacional, tá de plano de fundo ali o quê? A primeira pergunta que está lá no questionário, como está a qualidade do seu sono? Então, é o consenso internacional, virou lei agora, o Ministério do Trabalho cobra que as empresas implementem essa NR1, isso é o consenso internacional. Sem sono, regulador do humor, o sono é o maior regulador do humor. Tudo isso que é a epigenética, como a gente se apropria para a gente não ativar genes que vão nos colocar em desequilíbrio. Então, quando a gente entendeu ali que eu estou com a insônia, por que eu trouxe esse tema foi sugerido? Para tirar aquele crivo de que eu vou dar um jeito, eu tenho uma forma de resolver, não, sedação não é tratamento, né? Aquela ideia da mesma forma que a pessoa tem um problema na coluna, toma um analgésico, isso não é um tratamento, tem que ver isso com um ortopedista. Agora os bloqueios que estão em moda, a pessoa vai na clínica, paga R$500, faz um bloqueio, tô ótimo da dor da minha coluna. Olha o problema que tem dado com a questão do emagrecimento. A gente tem assim o grande hormônio que gera, né, a questão do sono, a grelina. Então, o que dá a saciedade é a leptina. São esses hormônios que tem que ser alterados. A pessoa está no GPL1, que é o hormônio gera. Agora a gente está comprando hormônio também, o hormônio do sono, tomando alguns hormônios para dormir. A retomar a frase clássica, não mexa na sua química orgânica, você não sabe quais são suas predisposições genéticas. Que a gente está falando de remédio, tomar um remédio para dormir, um calmante, tal, tem pessoas tomando o que chama, que é o hormônio do sono. Aumenta o pavio e o tamanho da bomba. Acontece o quê? Ai, meu Deus, olha a Jaça, ainda bem que a Jaça, a gente já entendeu isso aqui, a Jaça dizendo, bom dia, toda a equipe, não existe saúde sem ajuste do sono. Pronto, ótimo. Não existe saúde sem ajustar o sono. Já entendeu? Então, como é que agora a gente, claro, pode falar mais sobre esse tema, tem perguntas aqui também vou trazer, mas então está na hora da gente saber, ok, então o que é esse sono de qualidade? É qualquer sono? Tá bom. Já entendi que eu preciso dormir para regular, para organizar meus reloginhos que estão todos confusos aí, para ter saúde, para ficar equilibrada, dormir. Beleza. De que sono estamos falando? 8 horas? Depois do almoço, na sesta? Dormir 8 horas por dia? Na hora que me der sono? Como na hora que me der sono? Como é esse sono, Anderson, que vai regular tudo isso e organizar tudo isso e me deixar ok? Quando eu recebo o paciente ali na clínica, eu faço todo um inventário de comportamentos e vou ali ajustando passo a passo
a rotina dele. Mas aqui, em termos práticos, aqui para a gente responder a pergunta de Jaci, o que é que a gente vai entender? Quais são os fatores? Irregularidade na alimentação, Patrícia, é um forte fator de desregulação circadiana. As pessoas querem ficar, aquela ideia, como a gente fala, né, mordiscando, né, beliscando diversas comidas que se tem, diversos momentos. Toda vez que eu estou ingerindo algo, eu estou dando um pico glicêmico, eu estou colocando alimento tubo digestivo, e lembrando, no nosso intestino, ele é um forte ciclo circadiano, ele tem um sistema nervoso dele próprio, eu já falei algumas vezes, que é o sistema nervoso entérico. Então a gente fala até desse relógio que o intestino, né? Isso, tem. exatamente, o reloginho. Então, a gente tá ali, ou seja, irregularidade na alimentação é um forte desregulador circadiano. Então, tem toda a ligação entre intestino e a parte cerebral, onde a gente vai poder sinalizar claramente, chamadas pistas ambientais, marcar claramente o que é dia, marcar claramente o que é noite. Se tem alimento no tubo digestivo, está marcando o que é dia, porque o humano, enquanto caçador, de dia caça e de noite se recolhe. Então a gente está dando uma falsa pista para o organismo de que é constantemente dia. Principalmente pessoas que têm um hábito da janta, né? Às 18 horas, 9 horas, vou jantar. E de fato é uma janta mesmo. Algumas pessoas têm esse hábito de comida mesmo, assim como se fosse um almoço. Lembra que está iniciando um ciclo de digestão e aquela janta ali, né, as pessoas jantam às vezes 18 horas, 19h30, comida mesmo sólida. E aí você está jogando ali um ciclo de digestão altíssimo. Você está sendo bonzinho, 19h30. Tem gente que chega no trabalho 10, 11 da noite e bate num prato de feijão e vai comer o que tiver na geladeira. Não vai dormir. Porque o que acontece? A gente tem chamados movimentos peristálticos, né? Aquele intestino ele vai se contraindo e aqueles movimentos peristálticos são músculo, né? Liso, né? A gente não tem o controle deles. Você está ali, aumento de cortisol, você está dando um aviso classicamente que eu preciso agora fazer a lipogênese. O que é a lipogênese? A produção de gordura. Então, para fazer transformar aquele alimento em lipogênese, em produção de gordura. Para fazer isso, a máquina está ligada a todo vapor. Se está todo vapor, eu não posso relaxar, não posso dormir. Então você deu um sinalizador para o seu intestino que agora é dia. Eu acabei de caçar, por isso que eu estou comendo. Então lembre-se, estamos na civilização 2026, mas etologicamente, ou seja, a evolução da espécie humana, o raciocínio é muito claro. Se tem alimento no tubo digestivo, é porque acabou de caçar nesse momento. E o humano, enquanto espécie, ele caça de dia, não à noite. Lembre que o humano ele é diurno, ele não é noturno. Ou seja, esse hábito de comer à noite... É um forte desregulador do sono. Tá lançada a bomba agora aí no Até que hora programa. lançar a bomba? Qual seria o ideal, o limite ali, o limiar, o ideal, o esperado para que a gente regule primeiro, primeira coisa do dia de hoje, vai ser daqui de não. Essa eu já vou aplicar logo. Eu tenho esse hábito de comer 9, 10 horas da noite, assistindo a novela, assistindo um filme, sei lá, tô lá comendo. Parou isso agora, porque está desregulando aí seu sistema. Qual seria o ideal? A janta, a ceia, a última refeição e aquele momento também de dormir, né? Que tem outro nome que fala... Esqueci, tem a cesta, né, depois do almoço que você vai dormir, algumas pessoas. E tem também, depois do jantar, tem gente que toma um chazinho, alguma coisa antes de dormir. A ideia, aquela ideia, o ideal, né? A ideia, Patrícia, é que na parte da noite, comida o máximo leve, pouco calóricas. Então, assim, voltada para fruta, voltada mais para suco. Até que horas? Tem horário? 19 horas, 20 horas, no máximo. Assim, vamos pensar uma fruta com um mamão. Ela é de fácil digestão. É molinho, é fácil digestão. Um melão, frutas. Agora, se a pessoa vai pegar um macarrão, ou seja, comidas sólidas altamente calóricas. Aí a pessoa vai tomar um suco, chego tal atividade, e mesmo sendo tarde, né, sei lá, 9h30, 10 horas, mas é um suco, é uma fruta, é uma banana que tem ali, digamos, é algo de fácil digestão. Agora imagina, a pessoa vai comer carne, vai comer coisas sólidas, aquele intestino vai ficar ali, chamado movimentos peristálticos, movimentando para poder fazer aquela digestão, aquele alimento que ele é altamente calórico, altamente gorduroso. É diferente de quando a pessoa vai se alimentar de uma salada, de uma frutinha, de um suco. Então é de fácil digestão, rápida absorção. Então alimentos que são gordurosos, que são altamente calóricos. Vou pedir um iFood aqui, um fast food. E como é que vai ser? Ou seja, pico de glicose e alto tempo ali de digestão. Eu não sei o que a gente faz, então, nos bares, né, gente? Nos acarajés que a gente ama, ali no Sarapatel da noite, no sábado à noite. Em Marquinhos, Santiago, 10, 11 da noite, todo mundo ali comendo aquilo tudo, uma delícia. Comer aquele mocotó no sábado à noite. Que maravilha. E no São João, gente, nesse friozinho, passar a noite, porque a gente está num período... ótimo para desregular esses reloginhos aí, né? É que eu costumo dizer, Patrícia, assim, quando a pessoa não tem problema de saúde, o organismo resiste
resiste, né, Passa, às depois. intempéries sem grandes repercussões. Mas quando a pessoa tem problema de saúde, qualquer coisa é suficiente para desencadear a crise. Aí eu faço uma comparação com as pessoas que têm diabetes. Quando a pessoa não tem diabetes, a gente pode comer o doce, a gente pode tomar um refrigerante, tá tudo bem. Mas para o diabético, qualquer coisa que ele come vai dar interferência de pico glicêmico. Então, muito cuidado desses picos glicêmicos nessa época do ano, onde naturalmente, gente, a nossa dieta vai mudar. Ninguém vai viajar para o interior, aquelas delícias, o São João, fica até mais tarde mesmo ali na fogueira, conversando, comendo, bebericando, dançando. Isso vai acontecer, pode ter esse pico. Tem gente que vai passar por isso, ok, o organismo vai se adaptar, vai entender que foi um momento, depois vai retomar aos poucos a sua rotina, a sua autorregulação. Mas tem gente que pode ser que passe por isso e nem passe, né? Isso. A doença mesmo. É assim, então se a pessoa não tem insônia, esses momentos não vão ter grande repercussão. Inclusive tem pessoas que dizem, não, eu estou num ambiente barulhento e durmo de qualquer forma. Tudo bem, ela não tem o problema, mas lembra que a gente está dando o conjunto universo das pessoas que têm a insônia, então qualquer coisa desencadeia, assim como o hipertenso, né? A pessoa tem um problema cardíaco, a gente corre, pode subir escada, mas a pessoa que já tem um problema de hipertensão, qualquer esforço físico atenuado é o motivo da crise. Mandar um beijo aqui para nossa querida Virgínia Santana, que tem esse projeto maravilhoso aí do Santana, que traz o nome dela e também da paróquia, né? De Santana aí do Rio Vermelho. Santana cuida e qualifica. E ela trabalha com as PICs, práticas integrativas, que também são excelentes. Maravilha. Para a regulação. Aí tem a acupuntura, a massoterapia, né? Tem a yoga, processos de meditação, tudo isso também são reguladores, além de um sono de qualidade, claro, né, gente? O contato com a natureza, e a Virgínia trabalha com reflexologia podal. E ela disse que durante 3 meses, uma vez por semana, ajuda também regular o sono. Ela disse que tem artigo confirmando esse efeito também da reflexo podal, né, aquele toque nos pés, para trazer essa qualidade. Obrigada, Virgínia, tá, pela sua contribuição. Maravilha, são as práticas chamadas adjuvantes. Sim. Você faz a principal Complementares e vem a complementar também, né? que tem, é ótimo, tira pontos de tensão e outros benefícios mais. Então, dormir, pensando nessa epigenética, nessa regulação, nesses marcadores, e glicemia é um marcador, a glicemia alterada, pessoas com picos glicêmicos, pré-diabéticos ou já com diabetes, precisam ter uma qualidade de sono adequada. Exatamente, aí complementando, né, tá do nosso horário, ou seja, pensamento e informação. Então, toda vez que eu dou um input mental de pensamento, eu estou ativando o córtex pré-frontal e estou fazendo uma projeção de futuro, ou seja, querer antecipar o dia, querer pensar o que funcionou, o que não funcionou. Tudo isso são pontos marcadores que vão desregulando. Por isso, esse tema que a epigenética está para além da genética, que isso não vai estar nas gotas, isso não vai estar resolvido nas cápsulas, nem as gotas, nem as cápsulas vão ajustar os diversos ciclos circadianos dos diversos órgãos que a gente tem que compõem o nosso equilíbrio. Lembrando, olha quanto tempo se levou em gestação, né, um bebezinho em gestação no útero materno para gerar esse corpo perfeito que a gente tem. Então, ou seja, a gente foi entregue ali, digamos que tudo funcionando, né? Então a gente tem que ter um cuidado, um carinho também para mantê-lo. Então, é a ideia das intempéries que se tem. Então, quando a gente vai colocar ali uma química, a gente tem que estar muito atento para ver se existe ali um substrato, para ver se existe um diagnóstico muito bem feito, que convalide, e aí vai ser um sucesso, né? Quando a gente consegue, o mundo dos sonhos, quando a gente consegue alinhar a intervenção farmacológica com a intervenção não farmacológica. Uma complementa a outra e ambas se somam forças aí, a gente tem a restauração da plenitude da saúde. Então, por isso, né, que não é somente uma perna, aquela ideia numa nota só não faz uma melodia, né? Então a gente tem diversas notas ali para compor a melodia. E acho que por fim é isso, fica aí essa dica, né, de que não existe milagre, gente, não existe fórmula mágica. Isso que a gente está comprando, essas ideias, não é? Acho que eu vou tomar tal remédio, eu tenho um problema de insônia, e esse remédio que mais eu fui lá no médico, o médico passou. Ok, mas vai buscando também outras alternativas, vê como é que está sua alimentação, os horários, o que você está comendo. Tem aquela brincadeira, né? Toma um café como rei, almoça como príncipe e durma como plebeu. As pessoas querem tomar tudo. A ideia de que eu preciso inserir algo no meu organismo para repor um problema que é comportamental. Tá o boom aí da questão da caneta de emagrecimento, né? Quando você vai ver, as pessoas não têm ali uma regulação comportamental. Disciplina também, horário, organização.
Peixe morre por onde, Patrícia? Pela boca, dizem, Então, né? pronto, tá resolvido. Então Obrigado. tá resolvido. Obrigada, gente. Essa foi a nossa contribuição aqui sobre essa questão do sono. Lembrando para você que essa entrevista ela fica gravada na nossa playlist do canal do YouTube, na Cardeal FM. E já a partir dos próximos dias também vocês vão poder acessar, vou deixar o link no grupo Em Sintonia, o canal Patrícia Tosta do YouTube. Estamos reativando também esse canal para que as entrevistas estejam lá no canal editadas. Aqui na Cardeal a gente tem entrevista completa, na íntegra, lá no canal editada, para que você tenha essa entrevista, veja de novo, escute, veja, se veja também aí nesse processo. Dica final, vou aproveitar a sua presença para quem está ao vivo. Estamos indo para o São João daqui a pouco. Essa entrevista pode ser reprisada, inclusive, aí durante os festejos juninos. Qual seria a sua recomendação? Porque é um ambiente diferente, é barulho, é pólvora, é festa, para que a gente possa não desregular tanto e não comprometer tanto a nossa saúde por conta de um sono que certamente vai estar comprometido. Exatamente, é uma medida de exceção, né? Momentos distintos de festejo, estar com seus iguais, com as pessoas que você tem ali uma relação amistosa também é saúde, também é proveitoso, se divertir também é saúde. Lembrando que o conceito de saúde, ele é biopsicossocial. Desejo boas festas para todos. Quem está nos ouvindo aí no Instagram, andersonpereira.neuro, pode passar a seguir e acompanhar. E um abraço aí, sucesso a nossos ouvintes da 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Eu já vi no caminho cantando a música já. Informação que transforma. Informação que transforma sempre. Márcio, um abraço para você. Valdineia também. Patrícia, bom dia. Ótima orientação para quem tem insônia, sem dúvida. Muito boa entrevista. Nosso papel é esse aqui, levar informação de qualidade, baseada em evidências. Não é só o que você viu no Google, é o que a ciência diz. Temos responsabilidade com o conteúdo que passamos. O Anderson estuda muito isso, tem também, não é, Anderson, essa responsabilidade com o que passa para você. O nosso único intuito é que você abra os olhos, saia dessa ilusão de que vai ter a pílula mágica e realmente comece a construir um bem-estar a partir das suas escolhas saudáveis. Obrigada, Marquinhos Santiago. Obrigada a todos. Esse foi mais um Em Sintonia. Até o próximo encontro. Em Sintonia.